Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do GastroPed Talks, doença hepática induzida por drogas. Vamos começar com um artigo de revisão, publicado na New England, sobre tipos e fenótipos da doença hepática induzida por droga, foi publicado em julho de 2019. Bom, esse assunto foi muito discutido e muito publicado nos anos 2000 por conta do boom do uso de chás verdes, principalmente, e do uso de suplemento dietético. Isso gerou muitos casos de insuficiência hepática, de hepatotoxicidade documentada, e esse assunto foi amplamente discutido. Recentemente, agora com Covid e algumas medicações utilizadas no tratamento para a Covid-19, talvez esse tema volte a ser discutido e com publicações novas, com epidemiologias, dados epidemiológicos mais recentes. Bom, a doença hepática induzida por droga é a causa mais comum de insuficiência hepática aguda nos países desenvolvidos, e a grande pista para esse diagnóstico é a evolução em algum momento para icterícia. Ao contrário das outras doenças hepáticas agudas e crônicas, doenças infecciosas, neoplásicas, autoimunes, genéticas, adquiridas, enfim, a doença hepática induzida por droga não teve uma evolução muito grande nos últimos anos. O entendimento fisiopatológico de prevenção e de tratamento não evoluiu muito nos últimos anos. Então, uma grande dificuldade, além do diagnóstico, é de uma possível prevenção ou de um tratamento rápido para prevenir a evolução para formas fulminantes da hepatopatia causada por drogas. Bom, é um diagnóstico de exclusão, então há uma série de conjunturas para que se chegue a esse diagnóstico. Então, é preciso que o médico saiba e conheça a latência da medicação utilizada, então o tempo de início da droga para o início dos sintomas ou das alterações bioquímicas. É preciso que quando essa medicação, essa suposta substância seja retirada, o paciente melhore dos sintomas ou dos exames bioquímicos. Uma vez que a droga ou a substância volte a ser utilizada, o paciente recai novamente nos sintomas ou nas alterações bioquímicas. Então, é importante que o médico também conheça a probabilidade daquela medicação, ou seja, a hepatotoxicidade daquela medicação e a probabilidade de causar lesão no fígado. E uma vez diagnosticado, o paciente deve ser dividido em três tipos, em três fenótipos principais, para que se entenda qual é o comportamento dessa doença. Não há nenhum marcador específico, nenhum exame padrão ouro, radiológico, bioquímico, genético, para que se ajude, auxilie no diagnóstico de doença hepática induzida por droga. Há uma ferramenta muito importante e muito difundida entre nós, profissionais de saúde, que é o LiverTox, que é um site em que está disponível publicações e a hepatotoxicidade de todos os agentes, então basta colocar lá e aparecem as publicações e a hepatotoxicidade da medicação que você tem interesse. Nesse site já tem cadastrado mais de 1.200 agentes, e dentre as quase 1.000 drogas que existem para serem prescritas no mercado, né, em várias situações, quase 50% delas têm algum potencial de lesão do fígado. Bom, existem três fenótipos principais, ou seja, na verdade, dois fenótipos principais e um terceiro fenótipo emergente aí nos últimos anos. O principal subtipo de DILI é a hepatotoxicidade direta, é a forma mais comum, é a forma previsível, reprodutível e com tempo de latência curta. Então, usa-se uma medicação possivelmente sabidamente hepatotóxica, e em poucos dias essa medicação é capaz de começar a gerar sintomas, e essa é a forma mais comum de hepatotoxicidade. A hepatotoxicidade idiosincrática não é tão comum assim, ela é mais rara, não são medicações sabidamente hepatotóxicas, não são dose dependente e não são mecanismos reprodutíveis.
E há uma terceira forma, que é a hepatotoxicidade indireta, em que a frequência é intermediária, também não é dose dependente, mas tem uma suposta, um conhecimento de que aquela droga pode causar um certo grau de hepatotoxicidade. Uma vez que você tenha um diagnóstico de hepatotoxicidade por droga, deve-se fazer uma continha, dividir o valor de ALT pelo valor de fosfatase alcalina, sempre na mesma variável numérica. Se esse valor for maior do que 5, provavelmente a gente está diante de um comprometimento mais hepatocelular. Se esse valor for menor do que 2, o comprometimento é predominantemente colestático, e entre 2 e 5 há um comprometimento misto. Bom, falando agora de cada um dos subtipos de DILI, a hepatotoxicidade direta, como a gente comentou, é a forma mais comum de doença hepática induzida por droga, e dentre eles o padrão mais comum é o aumento dos exames, ALT ou fosfatase alcalina, num primeiro momento sem alteração de bilirrubina e sem icterícia, em um paciente assintomático que está utilizando uma determinada droga. Porque ele é assintomático. Há um mecanismo de adaptação muito comum aqui na hepatotoxicidade direta, em que, após o uso da medicação, a atividade enzimática que metaboliza essa droga aumentam as vias hepatoprotetoras, diminuem as vias de reações de hipersensibilidade, e isso gera uma adaptação, e esse paciente pode ficar tendo alterações de enzimas sem alterações clínicas tão evidentes. Caso uma parcela pequena da população não tenha esse mecanismo, ou não desenvolva esse mecanismo de adaptação, ele vai evoluir com uma piora, sinais de insuficiência hepática aguda, e aí sim vão aparecer sintomas, vai aparecer a icterícia, e esse paciente pode evoluir com uma forma mais grave ou uma forma fulminante da hepatotoxicidade direta. Um segundo padrão é a necrose hepática aguda, um padrão um pouco mais grave. Ela tem um tempo de latência muito curto, então após o início de uma dose mais alta de uma determinada medicação, ou um paciente que vinha utilizando a medicação e ele faz um aumento abrupto de dose, já pode desencadear os sintomas. Há uma certa evolução por duas vias diferentes, distintas e extremas, então pode evoluir para uma forma fatal, fulminante, grave, ou pode evoluir para uma recuperação rápida, claro que quando a droga é retirada. E quando a droga é retirada e ele recupera rapidamente, é descrito que você pode reintroduzir a droga em doses baixas, gradativamente aumentando, e a recorrência nesses casos é pequena. Provavelmente aí também um mecanismo de adaptação. Aqui há um aumento acentuado de ALT, ou seja, uma desproporção entre o aumento da ALT e da fosfatase alcalina, mostrando que é realmente um comprometimento mais hepatocelular. A histologia deixa claro isso, uma necrose centrolobular ou panlobular, com poucos sinais inflamatórios. Então, o diagnóstico diferencial aqui não é infecção, é isquemia, por qualquer motivo, geralmente doenças cardiovasculares, e as principais causas são drogas, bem conhecidas, e aqui eles citam uma possível intoxicação acidental por um tipo de cogumelo muito comum nos Estados Unidos, muito comum na Europa. Bom, outro tipo de hepatotoxicidade direta é a síndrome da obstrução sinusoidal, antigamente chamava de doença veno-oclusiva, que é uma perda das células endoteliais intrassinusoidais por uma lesão hepática. Isso gera uma obstrução no fluxo sanguíneo sinusoidal, consequentemente, ao longo do tempo, uma lesão hepática. Drogas causam isso, e aqui é muito comum e muito sabido que drogas, especificamente drogas usadas para pré-transplante de medula óssea, transplante hematopoético como um todo, são bem comuns de causar esse tipo de lesão. E alguns botânicos também por substâncias específicas em ervas, medicinais e outras. Os sintomas são de uma hepatomegalia dolorosa, com um excesso de ganho de peso e uma icterícia ao longo da evolução, com uma latência relativamente intermediária, de 1 a 3 semanas, e a histologia, uma dilatação dos sinusoides e uma necrose central, na zona 3. O tratamento é pouco conhecido, a fisiopatologia disso também é pouco conhecida, mas o tratamento foca e recentemente foi aprovado um tratamento para esse tipo de hepatotoxicidade, que é um tipo de antitrombótico, mas o seu uso ainda é um pouco controverso, principalmente na faixa etária pediátrica.
Um outro tipo de hepatotoxicidade direta é a hiperplasia nodular regenerativa. Pouco se sabe sobre essa condição. Geralmente é um paciente que está usando uma determinada substância, uma determinada droga por um longo prazo, e ele desenvolve uma hipertensão portal não cirrótica de forma inexplicada e aleatória, inclusive com presença de varizes esofágicas e ascite, uma hipertensão portal grave. Geralmente são drogas quimioterápicas ou antirretrovirais de uso prolongado. Há uma lesão crônica da microvasculatura hepática, não se sabe muito bem o porquê ou a forma de prevenir isso. E o tratamento aqui é só a retirada da droga e tratar as consequências da hipertensão portal. E por fim, um mecanismo mais metabólico da hepatotoxicidade direta por uso de medicações. Então, pacientes que evoluem com acidose lática associada com uma esteatose microvesicular. Então, geralmente são pacientes com sintomas inespecíficos, evolutivos, que vão evoluindo aos poucos para confusão mental, coma, formas graves. Geralmente a icterícia aparece em algum momento, mas ela é, na maioria das vezes, tardia, e a elevação das enzimas é muito variável e pode não dar pistas para esse diagnóstico. Geralmente, quando o paciente evolui tem uma evolução um pouco mais grave, na pesquisa metabólica, na avaliação bioquímica metabólica, observa-se uma acidose lática com aumento de amônia, e aí sim suspeita-se de algum problema hepático e tentam relacionar com o uso da medicação. Geralmente aparecem outras lesões metabólicas associadas, neuropatia, miopatia, pancreatite. Na histologia, uma esteatose microvesicular sem sinais de inflamação. Provavelmente isso decorre de uma toxicidade mitocondrial, por isso é metabólica e os sintomas são diversos e são bem sistêmicos. E o tratamento aqui é a retirada da droga e o tratamento metabólico, ou seja, infusão de glicose, correção da acidose, enfim. E caso o paciente evolua mal, evolui para insuficiência hepática aguda, aí ele vai ser tratado como tendo riscos para um possível transplante hepático. Bom, o segundo tipo mais comum de hepatotoxicidade, mais estudado, é a hepatotoxicidade idiosincrática. O padrão mais comum aqui é de uma hepatite aguda de comprometimento hepatocelular, uma latência muito maior do que a hepatotoxicidade direta, então chegando a 2, 3 meses. Os sintomas são compatíveis com uma hepatite infecciosa aguda, viral, muito mais aumento de ALT do que fosfatase alcalina, por isso o comprometimento é amplamente hepatocelular, e a histologia também demonstra sinais de uma inflamação generalizada, ou em todos os centros da biópsia, com um aumento de eosinófilos, coisa que a gente não encontra geralmente numa hepatite viral aguda, que é o grande diagnóstico diferencial aqui. A mortalidade já foi descrita desde o final da década de 90, autores descreviam o risco da hepatotoxicidade idiosincrática, então até 15% dos casos de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos e na Europa são por hepatotoxicidade idiosincrática, e o grande problema aqui é que geralmente não são drogas sabidamente hepatotóxicas, não é dose dependente, não é uma reação esperada para aquela droga, então muitas vezes há um atraso no diagnóstico, no reconhecimento dessa entidade. Essa doença pode evoluir para uma forma crônica de hepatopatia. É claro que isso é bem raro e só acontece se a droga não for descontinuada em nenhum momento. A latência nessa forma pode durar meses, pode durar anos, e na pesquisa de uma possível hepatotoxicidade, encontra-se a presença de autoanticorpos específicos. Então, um grande diagnóstico diferencial aqui é a hepatite autoimune, deve ser descartada inclusivamente. Inclusive, deve ser descartada antes de fechar esse diagnóstico. O tratamento é retirada da droga, e aqui entra uma medicação, pela primeira vez que a gente está conversando aqui, entra uma provável medicação, que é o corticosteroide, mas ele pode causar um efeito dicotômico, pode piorar a hepatotoxicidade. Então, deve ser utilizado o corticoide aqui na dose mínima e no tempo mínimo. E mesmo após a retirada da droga, mesmo após a descontinuação do tratamento com corticoide, esse paciente deve ser monitorizado aí por pelo menos 6 meses. A forma colestática da hepatotoxicidade idiosincrática evolui já
precocemente com icterícia e com sinais de prurido. Há um aumento muito mais importante aqui da fosfatase alcalina do que da ALT, e ela, felizmente, é autolimitada. Pode ser bem sintomática, mas geralmente ela tem uma evolução mais benigna e autolimitada. A histologia demonstra uma rarefação de ducto biliar, e a gravidade e a duração desse comprometimento vai depender da quantidade de ductos biliares. Então, se na biópsia a rarefação é muito importante, provavelmente esse paciente tende a evoluir de forma mais prolongada ou de forma mais grave. Geralmente é causado por antibióticos, e há um subtipo de comprometimento colestático aqui, que é causado por anticoncepcional hormonal à base de estrógeno para mulheres, ou anabolizantes para ambos os sexos. E o tratamento geralmente também é a retirada da droga, e há um comprometimento limitado, geralmente autolimitado. Por fim, o último subtipo da hepatotoxicidade idiosincrática é a reação de hipersensibilidade às drogas. Existem 3 doenças bem características e bem conhecidas aqui, que é a síndrome DRESS, a necrólise epidermal tóxica e a síndrome de Steven-Johnson, cada uma delas com as suas próprias características, mas via de regra, todas elas com comprometimento sistêmico e imunoalérgico envolvido, não só um comprometimento exclusivamente hepático, certo? Bom, e por fim, a forma não a mais rara, mas a menos conhecida e a menos estudada, que é a hepatotoxicidade indireta, causada pela ação direta da droga. Então, é a droga como sendo problema, induzindo uma doença hepática que não existia, ou exacerbando uma doença hepática crônica que já era conhecida. Então, por exemplo, o efeito de drogas que se utilizam para abaixar o peso, para melhorar lipídio ou para melhorar a resistência insulínica, levando a um comprometimento do fígado de esteatose, esteatohepatite. Então, o problema está direcionado aqui nos efeitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos da droga em si. Então, por exemplo, quimioterápicos reativando uma hepatite C ou exacerbando, por exemplo, uma hepatite B. Então, formas imunomediadas causadas pela droga. Essa é a hepatotoxicidade indireta. Bom, como a gente viu, essas 3 causas de doença hepática induzida por droga o comprometimento delas depende exclusivamente do agente causador, então da capacidade da droga em causar lesão no fígado, ou de forma conhecida, ou de forma não conhecida, ou de forma imunomediada, e depende da capacidade do hospedeiro em aceitar ou em ser capaz de desenvolver esse tipo de lesão. Entre as 10 principais drogas que causam doença hepática induzida por droga, 9 delas são da classe dos antibióticos. E muitas delas são usadas há muitos anos. Algumas drogas aqui são usadas, aprovadas pelo FDA desde a década de 50. Então, são antibióticos que já são amplamente utilizados. Muitos deles já desenvolveram uma certa resistência antimicrobiana e já têm doses cada vez maiores para desenvolverem o papel específico para o tratamento antimicrobiano. Então, são medicações que sabidamente são hepatotóxicas, a maioria delas gerando uma hepatotoxicidade direta. E outro fato interessante é que, dentre as 25 drogas principais que causam doença hepática induzida por droga, 3 delas apenas foram aprovadas após os anos 2000, ou seja, há uma certa preocupação dos agentes farmacêuticos, dos testes em relação ao desenvolvimento de novos agentes, para diminuir a capacidade da droga em gerar hepatotoxicidade. É claro que, como as publicações foram muito frequentes nos anos 2000, os agentes, os órgãos reguladores das novas medicações também estão mais rígidos e mais severos. Então, tudo isso faz com que cada vez mais a gente tenha um conhecimento maior e drogas com menos capacidade de gerar lesão no fígado. Bom, e um motivo que
e um dos temas que motivou a publicação desse artigo de revisão e outros muitos que foram publicados nos anos 2000 é o boom de utilização de ervas e suplementos dietéticos. Então, a prevalência, a incidência de lesão hepática por essas substâncias dobrou nos últimos anos, por conta, claro, do aumento do consumo, mas da falta da vigilância rigorosa. Esses suplementos, muitas vezes, eles passam pela vigilância de alimentação e não pela vigilância de medicação. Isso acaba sendo um pouco mais fácil para se difundir o uso generalizado dessas substâncias. Elas prometem várias coisas boas, tem um marketing muito grande envolvido, é um mercado que gera bilhões e bilhões de dólares todo ano, e isso acaba sendo fácil de ser consumido pela população, claro que muito mais adultos do que crianças. Geralmente as substâncias que causam lesão estão em combinação e muitas vezes a gente não consegue detectar qual é a substância responsável por lesar o fígado, ou muitas vezes elas são vendidas, principalmente como suplementos, em módulos separados. E aí a gente consegue com mais facilidade detectar o agente hepatotóxico, mas são concentrações incertas, são quantidades incertas, então é difícil de coibir esse tipo de uso indiscriminado. Muitas vezes eles causam hepatotoxicidade direta por um mecanismo hepatocelular, via de regra, que francamente evolui para uma insuficiência hepática aguda, frequentemente, inclusive para transplante hepático. E por fim, uma publicação de 2016, que foi um trial com o uso de chá verde, um trabalho placebo controlado bem grande, muito discutido na época, mostrando que uma das utilizações que se preconizava o uso de chá verdes era para prevenção do risco de câncer de mama em mulheres. Então, eles viram que pacientes que utilizavam o chá verde aumentaram os valores de ALT de forma muito mais significativa e estatisticamente significativa do que os pacientes que não utilizaram esse tipo de substância. E eles fizeram todos os testes, colocaram, retiraram, colocaram de novo, e eles viram que esse risco permanecia. Então, isso é uma das publicações para mostrar, para levantar esse alerta aí para a comunidade científica como um todo, do uso indiscriminado dessas substâncias. Bom, obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.